Fábrica de podcast. E aí, pessoal, vou fazer esse vídeo como eu costumo fazer os meus podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Não está começando aqui um episódio da Fábrica de Podcast, mas está começando aqui agora um tutorialzinho, mais ou menos, para você pegar um pouco sobre o que é podcast. O podcast ele foi criado em meados dos anos 2004 por um ex-VJ da MTV, o Adam Curry. Ele criou um feed, um script, um Apple Script, que é uma linguagem de programação da Apple. Esse script, ele conseguiu gerar, transmitir de alguma forma, de uma forma muito arcaica, um áudio e deu certo, e a partir daí o podcast nasceu. E é muito interessante porque o podcast ele funciona com um script, tá? Tem um feed RSS. Esse feed, ele funciona como um imã gigante, e aí você coloca esse seu episódio, o seu podcast num imã gigante, e esse imã atrai para os agregadores. Então ele criou, na verdade, um agregador para ser distribuído aí por várias plataformas que nem imaginavam, né, que ia surgir tanta plataforma assim. Na época só tinha a Apple para transmitir. E o nome é curioso porque é uma mistura de iPod com broadcasting. Então, iPod, broadcast, podcast. Tá? Que o iPod seria mais ou menos personal on demand, e o cast, né, que é transmissão, radiodifusão, então, a grosso modo, seria isso aí. Bom, então vamos lá. Como produzir um podcast? Primeiramente, a gente precisa de um assunto. Então, vamos imaginar que você, estudante, tem aí uma pesquisa de escola para fazer. Toda pesquisa de escola tem uma introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão da pesquisa, né? Então o podcast vai precisar disso aí, desse corpo, tá? Para você fazer o podcast, é importante que você gere um roteiro ou crie tópicos. Então você vai criar um roteiro, não se apegue a texto, porque quando você se apega a texto, igual eu aqui, eu tenho aqui vocês vão observar que de vez em quando eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque eu tenho o meu roteirozinho penduradinho aqui para eu dar uma olhada de vez em quando, para eu dar umas pinceladas e lembrar do que eu tenho que falar nesse vídeo. É a mesma coisa, tá? A diferença é que o podcast você não está num vídeo, então não estão vendo que você está olhando para um papel, para um tópico ou para uma tela de notebook, tá? Então você cria esse roteiro com esses tópicos e a partir daí você está pronto para gravar, tá? Como que você vai gravar? Você vai pegar o seu smartphone, vamos lá, pegando um smartphone aqui, ok? Você coloca esse smartphone, claro, você precisa de um ambiente também, não basta ter aí uma forma de gravar, né? Você pode até ter um excelente equipamento, mas se você não tem um ambiente legal, então não adianta nada. Você precisa ter uma base gravadora, então vamos fazer uma demonstração aqui com o smartphone, e você precisa de um ambiente legal. Esse ambiente legal, ele tem que estar mais ou menos tratado, para que não tenha nenhum tipo de eco. É igual o meu ambiente aqui, ele não tem eco. Vocês não estão vendo, mas eu tenho espumas por aqui, tá? Tem mais ou menos aqui nesse quadradinho ali, ó, o meu dedão chegou lá, é uma espuma. Então eu tenho outras espumas, vocês não estão vendo, mas está por aqui. Bom, um local legal para gravar é um veículo, um carro. No carro você grava muito bem. Eu vou pôr a mão para cá, que eu acho que é mais fácil, né? Na espuma, aqui minha espuma, tá? Bom, enfim, escolhi o lugar para gravar, tá? Sem eco, sem reverberação, aí você tá pronto para gravar. Tem o roteiro na mão, tem um assunto, então ok. Vamos lá, pega o seu smartphone, posiciona na altura da boca, você pode pegar aí uma garrafa térmica, essa garrafa térmica, ela posicionada numa escrivaninha, ela vai chegar na altura da boca, então você vai gravar. A um palmo, mais ou menos, mede aí um palmo da boca, tá, de distância. É importante essa distância porque se você colocar muito próximo, vai ficar com explosões dos P's ou a sibilância da sua voz vai sair muito, então vai ficar muito explodido. Bom, então essa é a posição mais interessante de se gravar, tá? Feito isso, pressione o REC, e olho no roteiro, gravando, olho no roteiro, gravando, errou, não tem problema. Deixa ali, continua, volta onde você errou e vai trabalhando, que depois você vai editar,
tá? Bom, fez a gravação, pressiona o REC, tá tudo ali. Ok, sua gravação tá pronta. Mas um podcast é bom ter vinhetas. O que são vinhetas? São aberturas, transições e encerramentos. Para que serve a vinheta? Para dar identidade ao podcast. Vamos imaginar o Jornal Nacional sem vinheta. Não tem identidade. Quando você começa a ouvir assim, você já sabe que o Jornal Nacional está começando, tá? Então é a mesma coisa, você precisa de uma vinheta. Essa vinheta pode ser cantada, falada ou apenas um efeito sonoro. Existem bancos de vozes gratuitos na internet, bancos musicais, bancos de trilhas, trilhas brancas, trilhas sem direitos autorais. Na verdade, elas têm direito, só que esses direitos eles são livres, então você pode usar sem até fazer nenhuma atribuição ao artista, tá? Já existem bancos assim na internet. Basta pesquisar aí no Google, o YouTube tem um banco de trilhas que você consegue baixar de forma gratuita para você usar como vinheta e para você usar como trilha de fundo no episódio. Tá, então, onde que a gente vai produzir essas vinhetas? Tem um aplicativo muito legal e ele é gratuito, que é o Audacity. Você acha, digita no Google aí, Audacity com Y no final. É um excelente editor, é muito sugestivo, tá? Então você pode baixar aí no Audacity, você baixa, né, essas trilhas, esses efeitos sonoros, cria suas vinhetas através do Audacity, vai lá no YouTube, busca aí uns tutoriaizinhos, você vai achar uns tutoriais legais do Audacity para você conseguir fazer essas vinhetas. E o áudio que você gravou com o smartphone, você joga ele para a nuvem, manda para o seu computador, para o Google Drive, por exemplo, vai lá no Google Drive, baixa no seu computador, coloca no Audacity e faz a mixagem. Então você vai colocar vinheta de abertura, cola o seu áudio no meio, né? Se tiver uma transição, busca o melhor local ali da transição, cola a transição e cola no final o encerramento. Gente, tudo que eu estou falando aqui é muito a grosso modo, tá? Eu não estou falando aqui nada com uma forma muito técnica, não. É só para vocês terem uma noção de como produzir um podcast. Existem muitas coisas por trás disso. Uma excelente edição, ela precisa de uma excelente masterização. E as plataformas exigem padrões que têm que ser seguidos, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Aqui é só uma pincelada para vocês entenderem como que funciona o podcast, tá? Feito essa edição, então você masteriza, você pode ir lá no Audacity, tem a função normalizar, você pode normalizar essa faixa, ele vai ficar com os níveis todos nivelados. Salva, esse salvamento é importante que ele tenha um padrão. Quando você manda o áudio para as plataformas, automaticamente elas vão comprimir esse áudio. Então você não precisa fazer um áudio sem compressão, você pode comprimir, mas tem que tomar alguns cuidados com essa compressão, tá? O áudio ele tem que ser salvo, gravado e salvo sempre em 44.1 kHz com pelo menos 16 bits e você pode salvar com 320 kbps, tá? Para MP3 ou para M4A ou qualquer outro formato de compressão, tá? Mas o MP3 é o mais popular, é o mais simples, é tranquilo de fazer. Depois que você salva o seu arquivo, então você já tem um episódio pronto. Olha que legal. Seu primeiro episódio de podcast. Então, você ainda não é oficialmente um podcaster, porque faltam alguns detalhes, mas vamos lá. Depois que você fez o seu episódio, você precisa publicar. Então, a gente vai lá no Anchor. Já ouviu falar do Anchor? O Anchor é um hospedeiro. Quando a gente tem um podcast, como eu disse, né, sobre o ex-VJ lá da MTV, que criou um agregador, que criou um feed, um link, um script. Então, a gente precisa desse hospedeiro, né? Então, existem vários hoje. Tem o SoundCloud, tem o Mixcloud e tem o Anchor. O Anchor é muito confiável. Ele é do Spotify hoje. O Spotify comprou o Anchor. Então, vale muito a pena, é fluido, é gratuito, ilimitado, tá? Os meus canais, eu tenho vários canais, são todos no Anchor, tá? E todo cliente meu, é claro que tem aqueles que falam assim, não, eu já tenho o meu agregador, eu já tenho aqui o meu host, eu não preciso do Anchor, ok, sem problemas. Mas os meus clientes falam assim, cria um canal para mim? No Anchor, com certeza. Bom, você acessa Anchor, anchor.fm, tá? Você vai criar o seu cadastro, facinho, super tranquilo, super sugestivo.
seu nome, o seu endereço de e-mail, o nome do canal, as informações, tudo. Então, pediu essas informações, você vai lá e coloca tudo lá, sugestivo. Finalizou, criou o canal. Criou uma conta no Anchor. O canal ele é criado a partir do momento que você faz o upload e publica o seu primeiro episódio. Para publicar o seu primeiro episódio, você vai lá em New Episode, né, ou Novo Episódio, dentro do Anchor, e insere esse áudio. Tem uma aba lá, Upload de arquivos, ou então arraste para cá, e você arrasta seu áudio, ele carrega. Quando ele carregou, você vai colocar hashtag 1, ou app 1, episódio 1, o título, e embaixo a descrição desse episódio, uma pequena sinopse. Se você tiver uma capa para ele, coloca a capa. Lembrando também que o canal tem uma capa, você pode criar. Geralmente, o Apple Podcasts ele exige que tenha um padrão de 1400 por 1400 pixels. Então, é importante você observar isso, tá? Para não ter qualidade ruim. Então, tá lá no Anchor. Quando você der Publish, você vai publicar o seu episódio e o Anchor vai te perguntar, você quer que a gente distribui para você em todas as plataformas ou você quer fazer isso manualmente? Eu sugiro para você que é leigo, pedir para o Anchor publicar para você. Ele vai mandar para todo mundo. Demora um pouquinho. O Spotify é primeiro, né, em 15 minutos. Apple Podcasts, Google Podcasts, o Castbox é lá na frente, demora um pouquinho, tá? Mas assim, uma semana no máximo, 48 horas, não demora tanto assim para você ver seu episódio lá. Feito isso, aí sim, você é um podcaster muito massa, né? Muito legal. Então é tranquilo, tá? Tem segredos, claro que tem, tudo tem, né? Mas dá para fazer, dá para você fazer em casa, né? Aquele faça você mesmo, e é legal. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Foi muito bom, é um prazer estar aqui. Segue a gente no Instagram, @a Fábrica de Podcast, tá? @AlexFonsecaStudio. Acesse o nosso site para conhecer, www.afabricadepodcast.com.br. O nosso trabalho é muito legal. Nós temos um preço muito justo, tá? E você grava seu áudio da forma com que eu mostrei para vocês aqui, com essa simplicidade, envia esse áudio para a gente e a gente faz todo o resto para você. Vinhetas, edição, publicação e tudo mais, tá? Um forte abraço, valeu! Fábrica de podcast.